Senhor presidente, estou entrando com um requerimento solicitando uma audiência pública na Comissão do Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, aqui dessa casa, para discutir a questão dos planos de pequena e média empresa, dos planos de saúde, dos chamados PMEs, planos de pequena e média empresas. Infelizmente, há uma série de fraudes hoje envolvendo os planos de saúde de pequena e média empresa. As operadoras de planos de saúde se negam a vender planos individuais e obrigam os consumidores a terem que fazer, a se constituir uma pequena ou uma média empresa para fazer um plano coletivo. E o consumidor não sabe que o plano coletivo, ele não tem os direitos que tem um plano individual de saúde. No plano individual, o reajuste anual, ele é estipulado pelo governo. Ele é estipulado pela ANS. No plano coletivo, não. É considerado um livre acordo entre as partes, pode colocar qualquer reajuste. No plano individual, não se pode rescindir aquele plano unilateralmente. No plano coletivo, as operadoras podem rescindir unilateralmente. Então, se chega um momento que está dando prejuízo para a operadora de plano de saúde, ela simplesmente rescinde aquele plano, não renovando esse plano na data da renovação anual. Isso não é correto com o consumidor. Já não seria correto a existência desses planos de pequena e média empresa. Tendo fraude, então, é que não é correto mesmo. Então, fiz um requerimento, estou convocando uma audiência pública na CMA, na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor dessa casa, chamando aqui ao Senado Federal o presidente da ANS, o senhor José Carlos de Souza Abraão, que é diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Vou chamar também aqui as entidades de defesa do consumidor para fazer parte dessa audiência pública. Aqui o Senacom do Ministério da Justiça, a Proteste, que é um órgão de defesa do consumidor, uma entidade de defesa do consumidor, e vou chamar também a Federação Nacional das Seguradoras, a Associação Brasileira de Medicina de Grupo e a ANAB, que é a Associação Nacional das Administradoras de Benefícios. Para se fazer aqui uma grande discussão sobre essa questão dos planos de saúde, desses planos de pequena e média empresa, que simplesmente a sua existência é sempre para prejudicar o consumidor desse país. Hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje, se qualquer um de vossas excelências pegar o telefone e tentar contratar um plano de saúde individual, não consegue, porque as operadoras de plano de saúde se negam a vender planos individuais, obrigando o consumidor a ter que contratar um plano coletivo, onde, volto a dizer, o plano coletivo pode ser rescindido de forma unilateral pelas empresas e não tem o reajuste anual controlado pelo governo. Tudo bom, querido? E isso é absolutamente inaceitável. Não dá para aceitar isso. E mais, a prática está de se estimular o consumidor a ter que abrir uma empresa de fachada. Aí o próprio vendedor vai lá e registra um CNPJ e que logo depois a empresa não existe, só para que aquele plano possa ser feito. Isso não está certo. Então, quero também defender aqui o papel da ANS. A ANS hoje, ela age para defender interesses comerciais, ela não age para defender o consumidor. Para que serve a ANS?
Qual é o papel da ANS? A ANS, na minha concepção, ela tem que fiscalizar as operadoras que abriram planos de pequena e média empresas e fecharam logo após. Ela deveria fazer uma auditoria no estoque de planos de pequena e média empresa e aqueles que não são empresariais deveriam se converter em planos individuais. Onde não tiver CNPJ válido, deveria virar imediatamente um plano individual. Conforme, aliás, é o que diz a resolução normativa da própria ANS 195 de 2009, no seu artigo 32. Por que a ANS não faz uma auditoria nos planos de saúde? Tem que fiscalizar, sim. Tem que fazer, sim. Então, deveria fazer uma auditoria nesse estoque desses planos. Apresentei aqui nessa casa um projeto que faz com que planos de saúde com menos de 100 vidas tenham tratamento de plano individual, com todas as garantias que um plano individual tem. Se não for 100 vidas, de acordo com a resolução que dá um tratamento diferenciado a mais de 30 vidas, fazemos com 30 vidas. Mas o que tiver menos, não pode, porque o consumidor fica desprotegido. E no momento que aquilo dá prejuízo para a operadora de plano de saúde, ela rescinde isso. Se alguém tem que fazer um tratamento oncológico caro, aí a operadora simplesmente rescinde. Isso é correto? Se não é o momento dessa casa se debruçar atentamente sobre esse tema e fazermos essa audiência pública. Senador Hélio José, quer uma parte? Sim, nobre senador Regufe. Vossa Excelência toca num tema de grande relevância, como sempre, nessa casa. Eu, inclusive, na medida provisória 696, apresentei uma emenda que estou colocando a necessidade de todos os órgãos públicos nacionais serem transferidos a sua sede para Brasília. Não tem sentido essa questão da SNS no Rio de Janeiro, com essas atitudes totalmente diferenciadas, igual Vossa Excelência aqui coloca. Ela precisa ter mais profissionalismo nas atitudes, tá certo? Nós temos compromisso com a administração pública federal e não podemos admitir que tais situações que estão acontecendo nos planos de saúde prevaleçam. Se tem uma agência reguladora para regular essa situação, não pode haver esse tipo de discriminação que Vossa Excelência aqui coloca. Então, está havendo algum problema nesta questão, certo? Acho que aqui mais próximo do Poder Central, que é onde deveria estar todos os órgãos públicos brasileiros sediados, teremos melhores condições de estar acompanhando de perto e verificando essa situação que passa, por exemplo, a questão da ANS. Então, eu apresentei essa emenda lá na medida provisória da reforma administrativa, espero que ela lá seja aprovada, exatamente no sentido que nos propicie que todos os órgãos públicos, tem Petrobras, tem a ANS, tem a Ancine, tem outros que não sede ainda em Brasília, que venham se sediar em Brasília, para que a gente possa estar discutindo de verdade aqui no Poder Central a questão da ação e atitudes que cada órgão desse precisa ter. Com relação a outras questões, com relação à saúde, hoje mesmo nós realizamos uma audiência pública importante na Comissão de Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, que são os avanços tecnológicos na saúde. A gente vê que esse tema é um tema caótico, crítico para a nossa sociedade. Tanto que Vossa Excelência propôs, nossa bancada articulou, juntos lá, eu tive o prazer de ser o coordenador da bancada e acabamos de aprovar a nossa emenda coletiva,
prioritária a emenda impositiva à construção do Hospital do Câncer em Brasília. Uma iniciativa que Vossa Excelência vem defendendo ao longo dos tempos, que agora a gente, junto, toda a bancada, os nossos 8 deputados distritais, os nossos 3 senadores, e com a sua insistência no fato, estamos agora com essa emenda impositiva para que nós possamos tornar realidade essa questão. Recentemente nós acabamos de ver essa polêmica. A Rede Globo tem um posicionamento X, a Rede Record tem outro, sobre um fármaco que promete curar câncer. E nós precisamos estar atentos, principalmente no menos favorecido, que é quem recorre aos planos de saúde, que foi criada essa agência. Tem 2 agências, a Anvisa, que está lá para ver a questão dos medicamentos, de fármacos, etc. e tal, e uma para administrar, controlar, fiscalizar plano de saúde. Mas parece que ambas as 2 agências estão tendo alguns problemas de encaminhamento. A lá do fármaco que não se entende, que um canal de TV importante dá uma posição, outro está diferente. Tanto é que nós temos audiência pública dia 29 aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, CASA e CDH conjunta, para discutir esse problema da cura do câncer e aquele remédio que está sendo colocado. E esse outro tema que Vossa Excelência traz aqui dos planos de saúde, é uma vergonha a gente ver todo dia quantos brasileiros, principalmente os menos favorecidos, que são vítimas do conto do vigário do plano de saúde, que paga, na hora de ser atendido, não vai ser atendido porque excede isso, excede aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas na hora de vender é fácil e na hora de enrolar a pessoa é aquela novela toda. Então, quero parabenizar Vossa Excelência, dizer que é de grande relevância o que Vossa Excelência traz aqui nessa casa, que deva ter o nosso apoio de todos os senadores aqui, para a gente, de repente, até, senador Regufe, nós podíamos fazer uma CPI dos planos de saúde, se fosse o caso, para a gente apurar mais profundamente. Se Vossa Excelência quiser puxar essa CPI, eu sou o primeiro a assinar junto com Vossa Excelência, para a gente poder tentar passar a limpo de uma vez por todas essa questão da forma que está sendo administrada e da forma que está sendo tratado o pobre do consumidor brasileiro que paga seu plano de saúde com muita dificuldade. Eu, especificamente, sou defensor do SUS, do maior sistema de atenção da saúde pública e gratuita, que tem que ter o nosso apoio do Estado para que as pessoas não precisassem disso, mas, lamentavelmente, precisa dos planos de saúde complementar, porque a saúde do Brasil está tendo muita dificuldade. Parabenizo a Vossa Excelência, parabenizo o nosso presidente, senador Benedito de Lira, que está aqui brilhantemente dirigindo os trabalhos, e a todos que colaboram com o colocado por Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Regufe. Obrigado, senador Hélio José. Queria aqui fazer alguns comentários sobre o que Vossa Excelência colocou. Primeiro, com relação à transferência da sede da ANS do Rio de Janeiro para o Distrito Federal. Eu defendi isso como deputado federal. Acho que todos os órgãos públicos têm que vir para a capital da República. Aqui é a capital da República e a capital da República existe para isso. Então, na minha concepção, a sede da ANS deveria ser aqui no Distrito Federal. Segundo lugar, com relação ao Hospital do Câncer, que Vossa Excelência colocou aí, inclusive o meu papel nessa luta, essa é uma proposta minha que eu, inclusive, fiz uma emenda à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que isso pudesse fazer parte da Lei Orçamentária Anual. E Vossa Excelência, como coordenador da bancada do Distrito Federal, fez questão de encampar essa luta e de conseguir, juntos, que nós conseguimos os dois juntos convencer a bancada inteira e fazer com que essa seja a emenda impositiva da bancada do Distrito Federal no Orçamento Geral da União do ano de 2016. Com a emenda impositiva, o governo federal é obrigado a executá-la e nós vamos ter o Hospital do Câncer no Distrito Federal. Acho que essa é uma contribuição que toda a bancada do Distrito Federal, que os 8 deputados federais e que os 3 senadores do Distrito Federal estão dando para a população do Distrito Federal, viabilizando os recursos para que seja finalmente construído aqui no Distrito Federal o Hospital do Câncer, que é tão necessário para a população do Distrito Federal, que é um clamor antigo e que finalmente nós conseguimos os recursos para que ela possa ser executada de verdade e que possa começar a ser construído o hospital. A emenda é de 122 milhões e ela tem caráter impositivo, como Vossa Excelência bem colocou. Em terceiro
lugar, com relação à CPI dos planos de saúde, eu assinei o requerimento de instalação da CPI dos planos de saúde quando deputado federal, o requerimento proposto pelo deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Infelizmente, ela não foi para frente. E existem muitas coisas nos planos de saúde que têm que realmente serem investigados. Concordo com Vossa Excelência. Agora, voltando aqui ao tema objeto desse pronunciamento, senador Hélio, presidente Benedito de Lira, a todos que estão ouvindo esse pronunciamento nas suas casas. É absolutamente inaceitável o que as operadoras de planos de saúde estão fazendo, se negando a vender planos individuais e obrigando os consumidores a contratar planos coletivos, onde não tem um reajuste controlado pelo poder público, pelo governo, ou seja, pode-se colocar o reajuste que quiser, onde o plano pode ser cancelado unilateralmente pelas operadoras de planos de saúde. Isso é muito grave. Então, se a pessoa contrair uma doença grave, no momento que ela precisar do plano, aí o plano pode ser rescindido. Então, isso não é certo. E aí as operadoras, claro, como precisam, como querem lucro, vão atrás de burlar a legislação. Assim, não vou vender o plano de saúde individual, vou vender só o coletivo. E só vende hoje coletivo. É coletivo por adesão, é empresarial, mas não se vende o individual, que dá a garantia para o consumidor de que ele possa ter o reajuste anual controlado pelo governo e de que não possa ter uma rescisão unilateral desse contrato por parte da operadora de plano de saúde. Então isso é muito grave. E isso está acontecendo sem a ANS fazer absolutamente nada. A Agência Nacional de Saúde Suplementar não faz absolutamente nada para defender o consumidor desse país. Isso não é certo. Isso não é correto. Então, cabe à ANS agir. Por isso, estou convocando essa audiência pública e chamando aqui no Senado Federal, inclusive o presidente da ANS, para que ele venha aqui se explicar. O senhor José Carlos de Souza Abrão. E também chamar aqui os órgãos de defesa do consumidor e também o representante das operadoras de plano de saúde, até para que possa ouvir todos os lados. E nós possamos fazer essa discussão aqui de forma transparente no Senado Federal. Além disso, nesses planos de pequena e média empresa, há uma série de subterfúgios que se utiliza para lesar o consumidor. E agora fraudes. A imprensa está noticiando fraudes, como ocorreu no Paraná. Então não dá para aceitar isso, porque simplesmente constitui aí, junta 5 pessoas, finge que é uma empresa, e aí fica um plano coletivo, só que não é um plano coletivo. Então por isso eu protocolei aqui nessa casa um projeto que diz que planos de até 100 vidas tem que ter tratamento de plano individual. Portanto, ter o reajuste anual controlado pela ANS e não podendo ser cancelado unilateralmente pelas operadoras de plano de saúde, porque não é certo. Então, agora vou esperar que seja marcada essa audiência pública na CMA, para que nós possamos fazer essa discussão aqui nessa casa, sobre esses falsos planos de micro e pequena empresa, onde o consumidor é lesado para fazer um plano coletivo, quando não se existe empresa nenhuma e o único objetivo é que o consumidor tenha que adquirir um plano coletivo ao invés do plano individual, que é o que ele gostaria de adquirir. Muito obrigado.